paz, minha querida. Hoje é o 12º dia do propósito de oração e estudo bíblico com o tema Fundamentos. E hoje estaremos erguendo, construindo, edificando o fundamento submissão. E o texto bíblico está em Tiago, no capítulo 4, e o versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ainda Efésios 5 e 21, que diz: Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Filipenses 2, de 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ainda Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E por último, Efésios 5, de 22 a 24. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Gálatas 5 e 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. A submissão é um dos fundamentos mais difíceis de ser construído, de ser edificado. Principalmente na geração em que vivemos, de mulheres tão independentes, de mulheres tão autônomas, e por que não dizer mulheres que buscam o empoderamento a todo custo. E em busca deste empoderamento, deste empoderar-se, elas dificilmente se submetem a qualquer pessoa, seja esposo, seja uma autoridade eclesiástica, seja até mesmo uma autoridade profissional. Porque o desejo de se empoderar, o desejo de dominar, o desejo de estar à frente faz com que a maioria das mulheres da nossa geração não caminhem, não trilhem pelo caminho da submissão. Algumas têm medo desta palavra, outras não entendem o conceito de submissão. Na verdade, a maioria das mulheres não entendem o conceito da submissão. O porquê Deus criou a submissão. Quando eu olho de uma forma geral, eu entendo que a submissão não é só no casamento. A sociedade ela é regida por submissão, o mundo é regido por submissão, e também o casamento ele precisa ser regido por uma submissão, não uma submissão servil, não uma submissão enraizada no machismo, enraizada onde a mulher não tem vez, não tem voz, mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ser submissos uns aos outros. Como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente
Considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso inclui o interesse do marido. E isso inclui o interesse do esposo para com a esposa. A submissão, ela é um desígnio de Deus para as suas filhas. Algumas não entendem o conceito de submissão, que não é ser capacho do marido, que não é ter nenhuma autonomia, que não é ter voz. Isto não é submissão. Isto é consequência do pecado. Deus, quando criou o homem, quando Ele criou a mulher, Ele designou um relacionamento onde o esposo fosse um líder amoroso, como Cristo foi para a igreja. E Deus também designou a esposa como sendo auxiliar deste marido, se submetendo no sentido de estar debaixo da missão do esposo, ao lado da missão do esposo, um relacionamento de harmonia, um relacionamento mútuo, onde a esposa prazerosamente respondesse e honrasse a liderança do marido. Mas o pecado veio, o pecado distorceu aquilo que Deus havia projetado, a liderança amorosa do marido, e uma submissão voluntária, em resposta à liderança amorosa. O pecado veio, distorceu aquilo que Deus havia projetado, e quando o pecado entrou, quando a queda entrou, então surgiu o marido como líder tirano, ditador, machista, totalmente oposto àquilo que Deus havia projetado. E surgiu uma mulher totalmente insubmissa, ou totalmente apática, totalmente sem voz, praticamente serviu a este marido tão autoritário. Mas nada disso foi plano de Deus. O plano de Deus é que o marido tenha uma liderança amorosa, como o apóstolo Paulo disse no livro de Efésios. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E ele continua dizendo: mulheres, respeitai os vossos maridos, honrai os vossos maridos. Eu entendo, minha querida, que a submissão, ela precisa ser voluntária. Ela precisa ser resposta de uma liderança amorosa. Com isso, eu não estou dizendo que você não deva honrar o seu esposo se ele não tem uma liderança amorosa, mas que você apresente isso em oração. Como mulheres de Deus, devemos obedecer à palavra do Senhor, devemos estar alinhada com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que precisamos respeitar e que precisamos honrar os nossos esposos. Ainda que talvez você não se sinta à vontade para honrar a liderança do seu esposo, ainda que ele não dê razões suficientes para você honrar a liderança dele, apresente isso diante do Senhor no propósito de hoje, para que o seu marido tenha uma liderança amorosa, uma liderança refletindo a liderança de Cristo, uma liderança fortalecida, para que você também tenha uma resposta voluntária a esta liderança. Uma outra verdade que o apóstolo Paulo ensina é que o marido precisa estar submisso a Cristo. Quando o marido ele é submisso a Cristo, quando Cristo é a cabeça do esposo, a liderança do esposo reflete a liderança de Cristo. E a esposa precisa estar debaixo da missão deste marido. Quando o esposo entende o seu papel, cumpre a sua liderança amorosa, quando a esposa entende o princípio da submissão, que a submissão não é para abaixar, não é para humilhar, não é para deixar ela uma pessoa inferior, não.
mas é para estar ao lado do marido, ajudando ele na construção do lar, na construção da casa. Quando o casal entende estes princípios, tem tudo para dar certo. Sempre eu digo nas palestras em que eu ministro, que a questão não é quem manda, quem desmanda, a questão não é quem dá a última palavra dentro do relacionamento. Hoje, na geração em que nós vivemos, precisamos de lares em que esposo e mulheres vivem mutuamente a submissão, onde os dois, de forma sábia, submissas ao Senhor, edifiquem um casamento abençoado para a glória de Deus. O primeiro motivo de oração de hoje é para que você ore para que o seu esposo se submeta a Cristo. Quando o esposo ele se submete a Cristo, ele se submete à vontade de Deus. Quando ele é governado por Deus, ele é levado a governar a sua casa com sabedoria. O segundo motivo de oração é para que você entenda plenamente o que significa submissão bíblica, que é uma submissão inteligente. O inimigo tem atacado muito esta área na vida das mulheres, onde a maioria delas não desejam viver o princípio da submissão. Mas quando você entender o que realmente significa submissão e o quanto ela é importante para a construção do seu casamento, você verá a grande diferença que vai começar a surgir no seu relacionamento conjugal a partir do momento que você honrar o seu marido, a partir do momento que você respeitar o seu marido, porque submissão é honrar e é respeitar. E o último motivo de oração é para que Deus te cure de algumas feridas que a insubmissão deixou. Quem sabe a submissão levou o seu casamento a crises enormes, desgastantes, e ficaram feridas abertas por causa de atitudes insensatas, tolas, de atitudes de insubmissão. No dia de hoje, ore para que o Senhor venha curar todas as feridas que porventura ainda estejam abertas e se coloque diante de Deus para viver a submissão segundo Ele preparou e designou para o casamento. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha, Senhor, no dia de hoje curar, Senhor, o nosso coração, curar a nossa alma, curar a nossa mente, curar o nosso entendimento. Que possamos entender o princípio da submissão de uma forma bíblica, de uma forma que o Senhor designou. Abra, Deus, as nossas mentes, abra, Senhor, os nossos olhos, para que possamos entender a submissão do jeito que o Senhor traçou e planejou. O Senhor, como um Pai cuidadoso, como um Pai amoroso, sempre pensa no melhor para as suas filhas. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor não preparou a submissão para as suas filhas, para nós, para nos abater, para nos humilhar, para nos fazer inferiores ao marido. Não foi para isso. A tua palavra diz que nós somos amadas do Senhor, somos filhas amadas. A tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, que nós temos o mesmo valor diante de ti. O meu valor é o mesmo valor do meu marido. O valor desta mulher é o mesmo valor do marido dela. Submissão não fala sobre valores, mas submissão fala de princípios, ó Pai. De princípios onde o Senhor estabeleceu o homem como líder, onde o Senhor estabeleceu a mulher
como sendo exer, como sendo auxiliadora, estando ao lado deste marido para ajudar em sua missão. Pai querido, dê, Senhor, sabedoria a este casal, dê inteligência, para que eles entendam que a questão não é quem dá a última palavra ou quem não dá, porque isso só traz confusão, Senhor. Mas que eles possam administrar o lar, a família, os filhos, a casa, de uma forma mútua. Que eles possam administrar a casa, a família, quando houver, Senhor, a divergência de pensamentos entre o marido e a esposa. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha ao encontro deste casal, para que eles possam tomar as melhores decisões segundo a tua direção, Senhor. Senhor, que quando houver situações em que o esposo estiver resistente a uma decisão, que essa esposa possa recuar e entender, ó Deus, o seu chamado de submissão e entregar nas mãos do esposo aquela direção e entregar nas tuas mãos também, ó Deus, porque o Senhor tomará, Senhor, conta de todas as coisas quando nós nos submetemos a Ti, ó Pai, que possamos nos submeter a Ti antes de submeter aos nossos esposos. A Tua palavra diz que devemos ser submissas no Senhor. Existem situações, ó Deus, que esposos pedem uma submissão que é fora de Ti. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê orientação do Teu Espírito Santo para ser submissas, mas que essa submissão não envolva pecado, não envolva afastamento da Tua presença, não envolva, Senhor, cumplicidade, comprometimento com o pecado, ó Deus. Nos faça mulheres sábias, nos faça entendidas na Tua palavra, para que então possamos viver a plenitude da submissão bíblica, Senhor, e o Teu nome certamente será glorificado. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha querida, que no dia de hoje você possa refletir um pouco mais sobre a submissão de forma bíblica, de forma inteligente e de forma sábia. Deus te chamou para edificar. Amém? Compartilhe este vídeo com uma amiga, com outras mulheres, para que mulheres e casamentos sejam restaurados pelo Senhor. Se você ainda não curtiu a minha página, corra lá na página Mulheres que Edificam, na página 30 dias de oração pelo marido, 30 dias de oração pelos filhos. Curta também o nosso canal no YouTube, estamos também lá no Insta, estamos em todas as mídias sociais, para que a palavra de Deus alcance mulheres e famílias, para que elas vivam os princípios de Deus. Amém? Deus te abençoe.